Olá, boa noite. Meu nome é Marcelo, eu formo dupla com o João Vitor e nós iremos apresentar um seminário referente a jogos tradicionais e educação física. Bem, a disciplina desse seminário é a Prática Escolar 3. Nós somos do Polo Cataguases, do 7º período. E o João Vitor, ele reside em Belo Horizonte atualmente e eu resido em Barbacena. Então, devido à distância, nós resolvemos cada um fazer o seu trabalho, sua gravação na sua cidade, e juntamos as duas partes da apresentação, onde eu farei a primeira parte e o João Vitor irá explanar um pouco mais o assunto. Bem, o livro que nós utilizamos para extrair parte do texto para desenvolvimento do trabalho é Jogos Tradicionais e Educação Física. A autora é Gisele Franco de Lima Santos e o capítulo que nós utilizamos foi o jogo tradicional nas aulas de educação física. Então, introduzindo o texto, a função educativa do jogo na educação física escolar. Qual é essa função? Ela nada mais é do que um processo de construção de conhecimentos acerca do próprio jogo. Está diretamente ligada ao planejamento curricular, que será voltado aos jogos e seus conteúdos. A autora, ela relata que muitos professores de educação física ministram suas aulas como um momento de lazer, um momento de rola-bola, um momento de distração para os alunos. E essa interpretação, essa forma de trabalho, a gente entende que ela é errada, ela é equivocada. E isso se dá pela falta de planejamento dos próprios professores de educação física. Bem, então como já foi dito, equivocadamente, muitas vezes as aulas de educação física são ministradas como um momento de lazer. A gente citou aqui dois exemplos, como na verdade, não o menosprezo, mas sim a falta de valor que a educação física passa a ter no conteúdo escolar. Aulas do EJA, que são realizadas nas sextas-feiras, nos últimos horários de aula. Então, a gente observa que a falta de atratividade da aula e já é colocado no momento que muitas vezes o aluno não vai participar ou simplesmente vai lá para se distrair. E também as práticas de professores do famoso rola-bola. O professor entrega a bola lá e os alunos jogam bola, realizam qualquer atividade sem orientação, sem planejamento. Bem, na verdade, nas aulas de educação física, deve-se ensinar a interpretar, a conhecer, a experimentar, a recriar e a refletir os diversos contextos abordados numa aula de educação física, e não um simples momento de lazer. Os jogos possuem diversas classificações na cultura escolar. Existem os jogos socializantes e interativos, os jogos competitivos, cooperativos, recreativos, esportivos, tradicionais, de tabuleiro, populares, adaptados, dentre outros. Então há uma infinidade de jogos que podem ser explorados nas aulas de educação física. Os jogos podem ter vários significados e objetivos. Porém, o significado, como é amplo, não podemos classificá-lo de uma forma única, dando-lhe uma única definição. A proposta pedagógica do professor deve conter a cooperação e não a competição e consequente exclusão. Então, na educação física deve-se trabalhar o ser social, onde há um incentivo a lidar com as diferenças, a entender as dificuldades do outro, não como muitos professores trabalham, uma competição onde muitos alunos que não possuem muitas vezes aptidão física acabam sendo excluídos ou não têm interesse em praticar a educação física escolar. Bem, então, como já foi dito, existem várias classificações e a que se aproxima mais da realidade da educação física é o jogo tradicional, que estamos abordando e que o João Vitor agora dará andamento aí para explicar um pouquinho mais sobre esse contexto. No mais, agradeço a atenção. Um abraço aí, tudo de bom. Meu nome é João Vitor Amaral,
Vou dar continuidade aí aos jogos tradicionais e educação física, no subtítulo Significado do jogo tradicional. Existem 3 termos para classificar o jogo. São os jogos populares, os jogos folclóricos e os jogos tradicionais. Todos eles perpassam pela mesma essência. Daí a dificuldade do entendimento de cada um deles. Surgiram em diferentes contextos históricos e representam coisas distintas, mas atualmente não podemos distingui-los. O folclore surgiu na Inglaterra na segunda metade do século XIX e início do século XX. No Brasil, o estudo de costumes e valores de segunda categoria. O que são esses costumes de segunda categoria? São costumes que carregam uma discriminação caracterizada pela desigualdade e inferioridade, o que não deveria acontecer na escola, que visa o diferente e o exótico, não a desigualdade e a inferioridade. O folclore é um patrimônio de tradições transmitidos oralmente, defendidos e conservados pelo costume. É uma psicologia da coletividade, a cultura e a tradição. Não busca entender o passado, mas sim a tradição no presente. Folclore é cultura popular tomada, normativa pela tradição. Considera técnicas e processos que valorizam o emocional além do racional. Segundo Arantes, 1983, folclore e cultura popular tratam a mesma realidade, mas o primeiro é apresentado com uma conotação mais conservadora, enquanto o segundo tornou-se um termo progressista. Decorrente dessa concepção é que o termo folclore foi sendo substituído por cultura popular, principalmente no campo da antropologia. O que são os jogos tradicionais? De acordo com o tempo, são jogos ensinados e incorporados até que se tornaram tradição, passados de geração para geração, sujeitos a alterações de forma e conteúdo no processo de difusão de conhecimento e cultura. Pode ter um significado, um sentido, num momento histórico, e, em outro lugar, outro significado e outro sentido. São classificados pela faixa etária, pela área de desenvolvimento, pela origem, pelo tipo de estímulo, uso de objetos ou não. São os jogos que os nossos pais e avós, na sua infância, jogaram e que nos transmitiram. Podem ser jogos nas ruas, nos parques, nas praças, dentro de casa ou no recreio da escola. Um jogo, como tradição, ocorre quando o conhecimento sobre ele se perpetua na memória lúdica de um grupo social. Segundo Kishimoto, 1993, não se sabe a origem dos jogos tradicionais e seus criadores são anônimos. A tradicionalidade e a universalidade são observados, pois os antigos jogavam e até hoje as crianças fazem de forma semelhante. Assim, jogos tradicionais, folclóricos e populares têm a mesma conotação, são incorporados por determinada cultura, passam a fazer parte de uma tradição que pode reproduzi-lo ou modificá-lo mantendo a essência lúdica. Os jogos são tradicionais quando uma parte expressiva da população tem conhecimento sobre eles, sendo advinda de um senso comum transmitido pela oralidade. E como que o professor de educação física se relaciona com o processo de ensino dos jogos tradicionais? O jogo tradicional, como prática cultural, parte da história da humanidade e própria realidade do aluno. Proporciona ao aluno cultura de movimento, maior vivência, reflexão sobre os jogos,
e suas múltiplas variações. Sistematização dos jogos tradicionais. O professor, então, ele deve planejar o conteúdo, especificar o nível e o ano de ensino. Pode ser usado como recurso pedagógico, ou seja, estudar sobre outro conteúdo, como por exemplo, a força corporal. Porém, os conhecimentos relativos ao jogo tradicional, sua origem, forma básica de jogar, característica do jogo, reelaboração feita pelos alunos e outros serão estudados naquele ano, conforme especificado no planejamento. Quais são os exemplos aí de jogos tradicionais que a gente tem? É a bola queimada, o bets, jogo de perseguição, jockey-pô, jogo de elástico, jogo com corda, ioiô, pipa e peão. E como que o professor aí, por exemplo, pode abordar a amarelinha? A amarelinha ele pode abordar a origem e a trajetória histórica, a nomenclatura, a forma clássica de jogar, as variações na forma de riscar o campo e as variações dos alunos. A pipa, ele pode a origem e trajetória da pipa, os tipos de pipa que existem, as partes da pipa, a nomenclatura, o problema do cerol, que é muito utilizado hoje, os movimentos para soltar a pipa, variações elaboradas pelos alunos com relação à construção da pipa. E, por exemplo, o peão, que é um jogo tradicional também. Os componentes que integram o peão. Diante disso, o professor ele determina o número de aulas para cada assunto e a metodologia de ensino. Depende da concepção da educação, de ensino e aprendizagem que o professor vai adotar, inclusive o planejamento e a realidade da escola e das turmas. São apenas sugestões sobre conhecimentos básicos sobre os jogos tradicionais que podemos ensinar na aula de educação física. Muito obrigado.